Evento de aniversário do 32º Batalhão da Polícia Militar de Indaial, neste domingo, dia 20, a partir das 8 horas da manhã. A Polícia Militar de Indaial irá promover uma ação alusiva ao aniversário do 32º Batalhão da Polícia Militar. O evento aberto à comunidade será realizado em frente ao batalhão e contará com atividades de pintura facial, cachorro-quente, pipoca, cama elástica, pista de corda, Transitolândia e muito mais. Dessa forma, para melhor atender o público, o trecho da rua Frederico Hart, nas proximidades do número 70, será fechado para a circulação de veículos das 8 ao meio-dia. Portanto, esse evento de aniversário do 32º Batalhão de Polícia Militar aí de Indaial, que abarca aqui também os municípios da nossa microrregião. Será realizado na manhã deste sábado, dia 19 de agosto, das 8 ao meio-dia, um pedágio beneficente em diversos semáforos do município de Indaial, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos serviços da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Pois é, você de Indaial, então, nesse sábado, já vá preparado aí com a sua doação para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. A gente sabe que aquela situação do pedágio, muitas vezes, em algum momento, pode dar um pouco mais de complicação no trânsito, mas é por uma boa causa. O pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Indaial realizando, então, o seu pedágio. Como vai ser nos principais semáforos? Normalmente, no semáforo, acaba não atrapalhando tanto, porque daí elas atuam somente quando o semáforo está fechado, e aí acaba não atrapalhando, não gerando, né, tanto problema para o trânsito. Mas mesmo que cause, a gente sabe que a causa da Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma causa muito válida. Quantas pessoas são ajudadas, né, pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. E o SAMAI de Timbó busca maior economia na compra de hidrômetros. Mais economia, eficiência e qualidades foi o foco da reunião que aconteceu na Associação de Municípios do Vale Europeu, a AMV, na manhã desta quarta-feira ontem. Estiveram presentes representando o SAMAI de Timbó, o coordenador do setor técnico, Rodrigo Catafesta Francisco, o engenheiro civil Anderson Luiz Nering, a assessora de saneamento e meio ambiente da AMV, Simone Gomes Traleski, e o engenheiro mecânico do SAMAI de Brusque, Gilberto César Albrecht. O foco da discussão nessa Câmara Técnica foi acerca da aquisição de hidrômetros, avaliando questões que dizem respeito aos municípios e, em conjunto, buscando formas para solucionar problemas em comum nas autarquias. Postos de Santa Catarina são notificados por alta no preço da gasolina comprada antes do reajuste. O Procon de Florianópolis notificou nesta quarta-feira o sindicato que representa os postos da Grande Florianópolis por aumentarem o preço da gasolina e do diesel que já haviam sido comprados, o que é ilegal. Segundo a última pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina comum em Santa Catarina era de R$ 5,64 antes do reajuste anunciado pela Petrobras. O órgão de defesa do consumidor solicitou que o aumento no valor dos combustíveis ocorra somente após o recebimento do produto reajustado. Em caso de descumprimento, o processo administrativo pode ser instaurado contra os estabelecimentos. A polêmica ocorreu porque a Petrobras anunciou na terça-feira, dia 15, um aumento nos preços do diesel e da gasolina nas refinarias, mas que passou a valer somente a partir de ontem, quarta-feira. Os reajustes foram de 16,2% para a gasolina e 25,8% para o diesel. Em resposta à notificação do Procon, o Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis, o Sindópolis, disse que não se pode atribuir ao sindicato competência para determinar aos postos associados a política de preço a ser praticada. A nota diz ainda que os postos de combustíveis não esperam até que os tanques sequem para fazer novas compras, porque isto implicaria em risco de desabastecimento. Assim, os combustíveis adquiridos por preço mais alto, a partir do dia 16, misturam-se aos combustíveis adquiridos anteriormente por preço mais baixo, o que justifica a elevação dos preços dos mesmos. Essa situação não é de hoje, né? Que tem essa discussão do aumento do combustível. A gente vinha hoje pela manhã aqui para a rádio, a gente viu preços aí na cidade variando de R$ 5,99 até R$ 6,12, o preço da gasolina comum aqui na cidade de Timbó. Então, há de se fazer aí pesquisa entre os postos de combustíveis. Normalmente não há muita diferença entre os postos aqui da nossa cidade. A gente vê em centros maiores
uma disputa maior entre os postos pelos preços e pela clientela. Eu comentava aí, quando fui a São Paulo, tinha diferenças gigantes, gritantes de preço lá, do combustível, da gasolina comum. Diferenças aí que chegavam na casa dos R$3 de diferença o preço do litro. Então a concorrência acaba fazendo isso. Aqui na cidade de Timbó, os postos aí tem diferença de 2, 3 centavos no máximo entre os postos, né, no preço do combustível. Então, de 5,99 a 6,12 foi o que a gente viu aqui. Mas aí um dos postos ali já tem um combustível também que é considerado diferenciado, por isso também o preço é um pouco maior, sempre, né? Sempre foi um pouco maior o preço, mas a variação aqui então vai ficar aí entre 5,99, 5,98, 6,05 no máximo, 6,2 aqui na cidade de Timbó. E essa discussão aí dos postos aumentarem ou não os combustíveis já no dia seguinte em que é repassado, a justificativa aqui que o sindicato passou, ela é uma justificativa plausível. Olha, eu vou ler de novo aqui. A nota que foi emitida lá pelo sindicato. Os postos de combustíveis não esperam até que os tanques sequem para fazer nova compra, pois isto implicaria em risco de desabastecimento. Assim, os combustíveis adquiridos por preço mais alto, no dia 16 de agosto, misturam-se aos combustíveis adquiridos anteriormente por preço mais baixo, o que justifica a elevação dos preços dos mesmos. Eles não conseguem separar então lá no tanque, né, o que era combustível do preço anterior e o que é combustível do preço novo. Essa é a justificativa aqui dos postos, que até faz algum sentido, né? Porque eles têm um tanque lá, se estão com meio tanque, vão comprar combustível com preço novo, vai lá misturado com aquele que já estava lá no tanque. E não tem como, agora vou vender tantos litros a tal preço e tantos litros a tal preço. Essa é a justificativa dos postos de combustíveis. Olha, o Flávio Dino envia à Polícia Federal pedido de investigação sobre apagão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou à Polícia Federal ontem um pedido de investigação sobre o apagão registrado na terça-feira em 25 estados e no Distrito Federal. A solicitação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Após mais de 24 horas da falta de energia elétrica, que afetou cerca de 29 milhões de brasileiros, o governo ainda não conseguiu identificar o motivo que fez com que quase todo o Brasil ficasse sem luz. No ofício enviado ao diretor-geral da Polícia Federal, a Andrei Rodrigues, Dino afirma que as causas que o grave e anômalo corte de carga ainda são desconhecidos e que o Ministério de Minas e Energia solicita esforços para que o órgão investigue o episódio e, caso constatado algum ato ilícito, adote as providências cabíveis. E aí fica no ar, fraude ou erro técnico? Pois é, Flávio Dino encaminhando aí a Polícia Federal, inclusive, para que investigue aí essa situação. E a esquerda ressoando, né? Inclusive a Janja veio se manifestar ontem dizendo que, claro que a Janja, a preocupação dela não é com o apagão, a preocupação dela é com as bolsas de luxo, as viagens e tal, mas ela tem aí ela é o garotinho de recados, né? Alguém manda ela colocar, se manifestar, falar alguma coisa, aí a mídia dá ressonância para isso que ela fala, mas as manifestações da Janja ontem, ligando o apagão também a privatização da Eletrobras aí, também, olha, até os veículos aí considerados mais à esquerda, mais de apoio ao governo, ontem se manifestaram contrários aí a essa manifestação de que afirmaram ontem, na verdade, que a própria esquerda está divulgando fake news a respeito, desinformação a respeito dessa situação do apagão. Porque quando liga a questão da privatização da Eletrobras, nada mais, nada menos, está divulgando fake news, divulgando desinformação. E o pessoal aí de determinados veículos de comunicação nem se dá o trabalho de fazer como fazia há um ano atrás, de colocar lá 100 provas. Lembra que sempre tinha lá, não sei quem, 100 provas afirma que,
né, o UOL, por exemplo, divulgando, Estadão, Folha, que a Janja ligou o apagão à privatização da Eletrobras, mas não colocou lá sem provas, que era comum a gente ver aí nos meios de comunicação quando tinha alguma notícia. Mas enfim, o Dino está pedindo ajuda aí para a Polícia Federal e vamos ver no que vai dar. Ainda não conseguiram identificar as causas desse apagão. Olha, o caso Jaguar, você lembra desse caso? O STJ confirma a júri popular para Evânio Prestini. Após sustentação oral do Ministério Público de Santa Catarina, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, manteve a decisão de pronúncia de Evânio William Prestini, motorista acusado de, dirigindo embriagado um Jaguar na BR-470 em Gaspar, ter praticado 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio em 2019. Com a decisão colegiada do STJ, ficou inalterada a sentença de pronúncia que determinou o julgamento do réu pelo rito do Tribunal do Júri. Caso fosse atendido o pedido defensivo, além de pena mais baixa em caso de condenação, o acusado seria julgado por um juiz em gabinete, em um lugar de ser julgado pelos jurados que formam o conselho de sentença do Tribunal do Júri, representando a sociedade. O réu é acusado pelo Ministério Público de ter praticado 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio, todos com dolo eventual. O motorista do Jaguar alcoolizado invadiu a pista contrária da BR-470 em Gaspar e atingiu um carro que vinha na direção contrária, onde estavam as vítimas Suelen Redler de Silveira, de 21 anos, e Amanda Grabner Zimmermann, de 18 anos, que morreram no local. Evânio Prestini, que queria que os 2 homicídios dolosos consumados virassem homicídios culposos e os 3 homicídios dolosos tentados virassem lesões corporais culposas no trânsito. Mas não conseguiu seu intento, foi mantido aí o júri popular, que vai julgar então o Evânio Prestini, um caso que ganhou muita repercussão aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Afinal, foram 2 mortes, 3 vítimas também que se machucaram bastante nesse acidente. Ele invadiu a pista contrária, estava totalmente alcoolizado, saiu de uma festa aqui no Alto Vale e aqui na BR-470 em Gaspar acabou atingindo. Ele vinha fazendo zigue-zague, vocês lembram desse caso? Tinha filmagem do pessoal que que pegou ele fazendo zigue-zague na estrada, enfim, e aqui em Gaspar, logo no amanhecer, 5 meninas, né, que estavam aí no veículo e voltando do litoral, e ele acabou atingindo-as frontalmente, matou 2 delas, feriu, né, 3, e vai ser julgado pelo júri popular. E esse tipo de caso, a gente é bom quando a gente vê que a justiça está mantendo um certo rigor, né? Porque era muito comum a gente ver esse tipo de situação acontecendo, e você vê que isso já aconteceu lá em 2019, agora que o julgamento vai acontecer, já passa muito tempo, aí sai aí do radar da sociedade como um todo, da pressão popular, e o pessoal, daí os advogados aí vão tentando as manobras para fazer com que os crimes sejam amenizados e as penas sejam amenizadas. E a defesa aí do Prestini estava tentando de todas as formas, né, transformar aí os crimes que ele cometeu em crimes de menor valor de pena. Mas não aconteceu, vai ter júri popular e é isso que tem que acontecer mesmo, porque foi um crime o que aconteceu, porque ele encheu a cara, pegou o seu carro, e não importa se ele é rico, se ele é pobre, se era um Jaguar, se fosse um Fusca, ele tomou a decisão de encher a cara, pegar o seu veículo e andar na 470, assumiu o risco e agora paga as consequências. Olha, o lucro do BNDES cai 45% no primeiro semestre e recua para 3,7 bilhões de reais. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, apresentou nesta quarta-feira o resultado do primeiro semestre de 2023. O lucro recorrente do órgão foi de 3,7 bilhões no período, valor que representa a retração de 45% em relação ao primeiro semestre de 2022. Segundo Alexandre Abreu, diretor financeiro e de crédito digital do banco, a queda esteve relacionada à redução de caixa, motivado pelo pagamento de dívidas com o governo.
foram devolvidos 72 bilhões de reais ao Tesouro Nacional em 2022. O valor estava no caixa. Quando tira, perdemos a receita. É a principal explicação para a queda no lucro recorrente, esclareceu. Já o lucro líquido contábil foi de 9,5 bilhões no primeiro semestre do ano. A diferença entre o lucro recorrente e o lucro líquido contábil ocorre por conta de efeitos não recorrentes sobre os resultados financeiros. O importante aqui é ressaltar que o BNDES tem lucro, um lucro bastante significativo, 3,7 bilhões. Resta saber como é que o BNDES estará sendo utilizado a partir de agora, porque já há aí sinalizações de o BNDES começar novamente a financiar obras nos países companheiros. Olha, cirurgiões de um renomado sistema de saúde acadêmico em Nova York alcançaram um marco inovador quando realizaram com sucesso o transplante de um rim de porco geneticamente modificado para um homem de 57 anos com morte cerebral. O órgão foi capaz de substituir a função renal humana por um período recorde de 32 dias sem rejeição. O resultado se tornou possível graças à remoção de um gene problemático e à incorporação cuidadosa da glândula timo do porco, um órgão importante do sistema imune, que também foi transplantado, de forma a ajudar a evitar possíveis respostas imunológicas adversas no corpo humano receptor. Isso foi feito como parte do procedimento de transplante para melhorar a compatibilidade e prevenir a rejeição do órgão transplantado. O avanço médico pioneiro representa um passo significativo em direção à disponibilidade sustentável de órgãos para transplante. Pois é, né? Daqui a pouco a gente vai ver manifestação aí da Sociedade Defensora de Animais, porque não pode pegar rim de animais aí para fazer transplante para humanos. Isso não demora muito a acontecer, não. Mas a ciência avançando, né, na direção de ter alternativas ao transplante, principalmente transplante do rim aqui, que nesse caso foi um sucesso, 32 dias sem nenhum tipo de rejeição. As pesquisas estão avançando nesse sentido e a ciência avança, essa é a verdade. E acende uma luz aí para as pessoas que precisam de transplante de rim e não acham pessoas compatíveis aí na sua família, não acham, estão na fila, na verdade, né? Porque é muito mais pessoas necessitando do transplante do que pessoas que doam, ainda mais que tem que ter a tal da compatibilidade. Isso acende uma esperança aí para um futuro próximo ter alternativas viáveis para o transplante de rins. E por que logo o rim de um porco, né, de um suíno? Porque os órgãos do porco, principalmente o rim, ele é bem parecido, tem bastante similaridade com o do humano, tanto no tamanho, na fisiologia, no metabolismo, né, particularmente também com respeito à pele, trato gastrointestinal, pâncreas, fígado, rim, coração, todos eles são bem similares ao do ser humano. E aí gera essa tal da compatibilidade. E assim a gente encerra esse nosso primeiro bloco de informação na manhã desta quinta-feira para você, ouvinte do Repórter Cultura.